Você já percebeu que narcisistas são crianças? Eles são crianças, né? E o que eu quero dizer com isso? É que eles não passaram por um desenvolvimento emocional completo, né? Não teve o amadurecimento final, né? Todo o procedimento, o processo emocional, né? Que começa na infância, depois você se torna adolescente, um adulto, um jovem adulto, né? Um adulto novo, um adulto maduro e depois o estado de velhice, né? Eles param na infância mesmo, e isso a gente pode facilmente constatar, né? Porque você pode perceber que eles explodem muito fácil, né? Muito facilmente, se eles forem contrariados, né? Eles acham que tudo é uma disputa, mesmo quando não é, né? Quer ter controle na conversa, e porque eu fiz isso, porque eu tenho aquilo, né? Qualquer coisa pode ser uma afronta a eles, né? E aí a gente pode ver três jeitos, né, que a gente consegue identificar, ou três coisas para você fazer com narcisistas, já sabendo que eles são crianças, né? Então, o primeiro seria o quê? Não tente vencer conversas, né? Você não pode vencer alguém que não joga o mesmo jogo do que você. Se a pessoa está jogando xadrez e você está jogando damas, como que você vai ganhar, né? Ou o contrário, tá? Então, não adianta você entrar numa discussão com um narcisista. Às vezes você coloca um assunto totalmente aleatório ali, você tá conversando de alguma coisa trivial, e aí já vira uma discussão, já vira uma batalha ali de palavras sobre quem tá certo, quem tá errado, quem é o mais inteligente, quem é o mais poderoso, quem tem mais controle. Eu sei que nesses momentos dá muita raiva, você fica com muita vontade de reagir, de falar, de expor que você tá certo, de expor que o narcisista está errado, só que isso não adianta. Por quê? Como eu falei, não adianta você vencer um jogo que... não adianta você participar de um jogo que não tem as mesmas regras do que você está jogando. Não adianta você jogar xadrez com alguém que está jogando damas ou vice-versa, tá bom? O segundo ponto que a gente pode falar aqui é o seguinte, né? Tudo para um narcisista é pessoal, tá bom? Tudo é pessoal. Lembra que a gente fala assim, para pessoas normais, né? A gente fala, ó, não leva pro lado pessoal. Às vezes a pessoa nem tá pensando em você e tudo mais. Mas isso são para pessoas normais, tá? Para um narcisista, tudo é para o lado pessoal, tá? Então, como eles acham que tudo é sobre eles, tudo eles vão querer falar deles e tudo é motivo de virar discussão, picuinha, debates, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, você está se relacionando com um narcisista, claro, às vezes você não sabe ainda, você está desconfiando, e aí você fala assim, olha, eu acho que a gente está muito distante no relacionamento, que tal se a gente fosse fazer mais viagens, mais saídas, a gente pode ir para tal lugar, a gente pode ir no cinema, a gente pode ir no restaurante, a gente pode fazer isso e aquilo. Ao invés do narcisista interpretar que isso é um pedido de uma maior conexão emocional, de uma maior aproximação, só para melhorar o relacionamento, eles vão falar, ué, então você quer terminar comigo? Então eu não sou bom para você? Ou às vezes vai até jogar na cara alguma coisa que você fez, você tá pedindo pra gente se aproximar mais, mas quando eu te chamo você não quer, né? Então, por que eles falam isso? Porque quando você pede, ó, vamos nos conectar, o que ele pensa? Opa, isso é uma afronta contra mim. Eu não sou bom, eu sou ruim, eu fiz tal coisa. Por quê? Porque eles têm aquele ego frágil e infantilizado, né? Que não passou pelo desenvolvimento total, tá bom? Então, sempre eles vão levar pro lado pessoal. Então, assim, você já tem que presumir isso quando você vai falar com um narcisista, né? Não adianta. Você pode tentar discutir uma coisa intelectual, uma coisa profunda, uma coisa... Não adianta. Eles vão mudar a conversa para eles, tá? Eles vão querer falar deles e vão estourar e vão explodir e vão achar que você está duvidando deles ou criticando eles, tá? Não adianta. Outra coisa, né? Então, não adianta você esperar de alguém aquilo que essa pessoa não pode te dar. O narcisista, ele não pode te dar uma conversa profunda. Ele não pode te dar uma conversa intelectual. Ele não pode te dar conexão emocional. Esqueça, ele não consegue. Não adianta você forçar. Não adianta, tá bom? Terceiro, você tem que ver a criança nele. Você tem que perceber que existe uma criança nele. Inclusive,
Na psicologia, isso é chamado de regressão infantil, tá? O que seria a regressão infantil? É como se fosse assim, um mecanismo de defesa do ego, tá? Que quando essa pessoa, esse ego, né, é confrontada ou é deparada com uma situação que ela não sabe agir direito, que ela se estressa, o que acontece? Ela regride emocionalmente. Então, por exemplo, às vezes está num estado ali de adulto, né? Porque na verdade o narcisista ele nunca chega a ser um verdadeiro adulto, mas vamos supor, ele está num estado ali de controle, ele está fingindo que ele é um adulto, né, tal. Aí você falou alguma coisa que pegou no âmago dele, bem no meio do ego dele. O que acontece? Ele regride emocionalmente, ele volta temporariamente a ser uma criança mesmo, e aí ele tem comportamentos como, por exemplo, gritar, xingar, bater nas coisas, pode ser nas pessoas mesmo, agredir fisicamente, ou pegar objetos, arremessar, quebrar pratos, quebrar copos, né? Quanto mais estilhaço fazer, quanto mais barulho fazer, panela, melhor, porque causa uma maior comoção, né? Assim, irrita mais as pessoas. Então, outras atitudes infantis também, como por exemplo, ser extremamente teimoso, fazer birra, dar aqueles choros com lágrima de crocodilo. Então, você pode ver, espernear, bater, isso são atitudes completamente infantis. Se já se deparou aí com uma pessoa narcisista, seja o seu ex, a sua ex, o seu pai, sua mãe, qualquer pessoa que você conhece assim, você pode ver que eles regridem sim ao estado infantil, né? Claro que alguns mascaram um pouco mais, alguns explodem muito rapidinho e já percebe o que fez, mas você pode ver que eles sempre estão regredindo infantilmente, né? Eles sempre estão aí nessa regressão infantil, por todos esses motivos, né? Então, isso é interessante de saber, né? Porque mentaliza assim, olha, quando eu estou falando com um narcisista, é uma criança, não vai entender, eu não vou jogar esses jogos, não compensa. Você fala com a pessoa, tudo bem, você pode até ali, tô trocando uma ideia, tal, se for necessário, né? Para alguma coisa, mas você já sabe, você já parte do pressuposto que ele não está jogando o mesmo jogo do que você, que essa pessoa não está falando na mesma língua do que você. Ela é uma criança e assim deve ser tratada, né? Claro que tem todo um approach, né? Uma forma de lidar com isso, porque não é bem uma criança, óbvio que é um adulto que pratica maldades, muitas vezes crimes, falcatruas e tal, mas psicologicamente falando, é assim que você lida. E é claro, né? Você não é obrigado a lidar com alguém que tem esse transtorno. Então, como não tem o que fazer, você também não precisa, é uma criança, vou salvar, coitadinho. Não, na verdade não, né? Na verdade você tem que fazer justamente o contrário. Se você ficar perto dessa pessoa, quem vai se envenenar é você, tá? Então, o melhor a se fazer é se afastar, sumir, cortar contato. Se você não pode ainda, se você por acaso está morando com essa pessoa, não se separou, ou se você é novo ainda, não tem dinheiro para sair da casa dos pais e o narcisista é seu pai ou sua mãe, você parta desse pressuposto, tá bom? Que é uma criança e trate ele ou ela como tal, beleza? Espero que tenham gostado. Se vocês puderem, siga aqui o canal, tá bom? Deixe o seu like.